Vamos orar. Querido Deus, como eu fico diante da sua presença e também do seu povo essa noite, eu reconheço as minhas debilidades. Eu não venho com confiança em mim, mas confiando totalmente em Ti. Por favor, me guie. Permita que o seu Espírito Santo encha esse lugar, que direcione cada palavra, e o nome de Jesus seja louvado e engrandecido. Em seu nome precioso eu oro. Amém. Alguns anos atrás, durante a Semana Santa, minha esposa organizou uma semana especial em Indiana, Albânia, onde ela ensina e ela vive. Ela queria as crianças entender o que Semana Santa realmente significava. Então ela compartilhou sobre a semana importante que é. Para muitos deles, essa foi a primeira vez que eles escutaram a história do sacrifício de Jesus. Na sexta-feira à noite, como ela explicou os símbolos do pão e do vinho, ela deu a cada criança um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva. As crianças então desfrutaram e eles amaram. Quando eles terminaram, um garotinho ergueu a mão e disse: Senhor, professora, isso foi delicioso. Podemos ter mais. Minha esposa gentilmente sorriu e falou: bom, eu sinto muito, mas nós não temos mais. E o garotinho respondeu: mas estava muito delicioso, nós queremos mais. Minha esposa então parou e respondeu: você vê? Quando nós provamos Jesus, Ele é muito bom, que nós só queremos mais e mais dele. Então, uma coisa inesperada aconteceu. Uma das crianças, com um sorriso enorme, começou a dizer: mais de Jesus, mais de Jesus. E todas as crianças então se uniram dizendo: mais de Jesus, mais de Jesus. Podemos imaginar a emoção que a minha esposa sentiu. Lágrimas caíram dos seus olhos. E ela, olhando aquelas crianças, cantando e falando e sorrindo juntos e dizendo: mais de Jesus, mais de Jesus. What a dream that will be. Oh, que sonho será! Se os desejos daquelas crianças fosse o desejo do mundo, se cada coração tivesse clamando: nós queremos mais de Jesus, quão maravilhoso seria esses lugares onde pessoas estivessem rogando pelo pão de vida, famintos da palavra, famintos da verdade. Mas a verdade isso não é sempre a realidade. Isso não é sempre a realidade de onde eu sirvo. E talvez não é a realidade de onde você sirve, de onde você vive. Então, por que nós continuamos? Por que nós continuamos tentando fazer missão nesse mundo? Por que continuamos pregando, ensinando, amando, plantando sementes em corações duros? Tem uma história que me motiva no meu trabalho para Deus. E você tem a história em Hebreus capítulo 11. Por fé, os muros de Jericó caíram depois que eles estiveram rodeando por 7 dias. Por fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com aqueles que eram desobedientes, porque ela
deu uma bem-vinda para os espias. Se você ler Hebreus 11, verso 4, você sabe o que está falando. É falando sobre fé. Então, no verso 31, vem Raabe. Raabe? Como Raabe pode estar listada na galeria dos heróis da fé, com Enoque, com Noé, com Abraão, com Sara, com Moisés? Ela era uma gentia de uma cidade pagã. Ela é conhecida como uma prostituta. O que ela fez para merecer um lugar na galeria da fé? Eu sou feliz que você perguntou. Vamos voltar ao livro de Josué, capítulo 2. Se você lembra a história, aqui é o que nós conhecemos sobre Raabe e a realidade. Ela viveu na cidade de Jericó. Ela estava rodeada por muros, por guardas. E ela conhecia tudo o que estava acontecendo. Desde cada ângulo, a situação se via impossível. Impossível para Israel de conquistar aquele lugar. Impossível para Raabe de ser salva. Mas escuta, nós não servimos a Deus que é limitado por circunstâncias. Nós não servimos um Deus que é limitado por circunstâncias. O que se vê impossível para Deus, sempre é possível para Ele. Então, vamos ver Raabe, a declaração de Raabe, a declaração de fé de Raabe. Eu não sei se você sabe, mas a declaração dela em Josué capítulo 2, versículo 9, versículo 13, é um dos mais longos discursos dado por uma mulher na Bíblia. Deixe-me resumir para você. Eu sei que o Senhor tem dado a você essa terra. Ela está falando para os espias e ela afirma: eu sei que Deus deu para você. Nós escutamos como o Senhor abriu o Mar Vermelho, como Ele venceu os reis depois do Jordão, porque o Deus, o seu Deus, Ele é o Deus do céu e Ele é o Deus da terra. Que fé! Que declaração de fé por uma mulher pagã. A primeira coisa que ela diz é: eu conheço o seu Deus, eu conheço o que Ele prometeu. Ele vai prometer, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Que fé! Na história, Raabe, foi possível esconder os espias, mas ela não pôde mais esconder a sua fé. Pensa sobre isso por um momento. Quem espera uma confissão como essa por alguém de Jericó? De onde a fé dela está vindo? Ela falou que ela escutou. Quem falou para ela? Quem pregou para ela? Ela escutou de uma rádio adventista? Estava ela escutando a Novo Tempo de Jericó? Ela trabalhou através da cidade e compartilhou as histórias? Nós não sabemos. Mas aqui é o que nós sabemos. Ela escutou e ela acreditou. E aqui é a ironia da história. Os israelitas que andaram sobre o Mar Vermelho, que experimentou milhares de milagres no deserto, muitos deles morreram por não crer. E uma mulher em Jericó viveu porque ela acreditou pela fé dela. Sabe? É isso possível? Que mais fé foi encontrada em Jericó que no meio do povo de Deus. É possível que às vezes aqueles que não conhecem
Acredita mais. Think about the disciples. Do you Pensa sobre os discípulos. Você lembra quantas vezes eles andaram com Jesus, eles viram os milagres, eles ouviram Jesus pregar e ensinar. fear? How Jesus rebuked Medo. Como Jesus reprovou eles? them? Como Jesus He said, corrigiu eles? Ele falou: "Oh, you "Oh, vocês, homens de pouca fé, homens de pouca fé." Bom, maybe talvez different for us today." não é muito diferente de nós hoje em dia. In the Bible, E é muito interessante que na Bíblia, Jesus a Roman centurion, fala sobre a fé de um homem de um centurião em Canaã. I'm sure that God is working. Eu estou seguro que Deus... But the question is, Mas a pergunta é, e por favor, eu estou perguntando essa pergunta honestamente para você e para mim. Estamos nós também deixando Jesus trabalhar no nosso coração? Talvez depois de experimentar nossa conversão, que nossa fé deixa de crescer and then we stop seeking for e paramos de buscar mais e mais, paramos de ler. at the general conference in Aqui, na conferência general, White warned em Battle Creek, and she said, Ellen White disse: você tem muita pouca fé. Vocês esperam pouco e como resultado vocês recebem pouco. Vocês estão satisfeitos com pouco sucesso. World Church, Querida Igreja Mundial, that we pode ser que nós estamos esperando tão pouquinho de Deus, pode ser que nós estamos satisfeitos com a fé pequena, com vitória pequena, com oração pequena. Sim, nós escutamos as histórias que inspiram os relatórios de pessoas da minha divisão e nós louvamos o nome de Deus, mas want to do. e se Deus quisesse fazer muito mais através de nós? Listen, Escuta, grew up eu cresci that I have com a ideia de que eu tinha uma fé grande. Por causa da minha família. Eu sou a terceira geração de adventista da minha mãe e a quinta geração de adventista do meu pai. Meu pai é um pastor. Meus tios são pastores. married to pastors. Minhas tias casaram com pastores. My Meus primos estudam para ser pastores. the other one is a psychologist, but Tem um que é psicologia, mas estudou teologia. Você pode imaginar, quando nós juntamos para Natal, parece uma sessão da conferência geral. Muitos pastores, e nós falamos muito como aqui. the 2-minute rule. Maybe our, Só não temos os 2 minutos, a regra dos 2 minutos. Talvez nós aplicamos isso. but you know what I have learned? Mas você sabe o que eu tenho aprendido? Fé Isn't something that we inherited. não é alguma coisa que nós herdamos. Você Not even in your, não precisa ter nascido uma família grande para ter fé. Não é herdado pela igreja ou pelos anos de membresia que você tem na igreja. strong faith comes from a person. A fé grande vem de uma relação pessoal com Deus. Uma relação pessoal com Deus. You know, Você sabe? faith. Por fé. Raabe acreditou nos milagres que Deus tinha feito. Ela não viu nenhum milagre. Ela somente escutou os milagres de Deus. Mas você sabe o que é maravilhoso sobre a história dela? She never saw a miracle Ela nunca viu um milagre. because of her faith, Mas por causa da fé dela, ela acreditou. and she became a miracle. E ela se tornou um milagre. Conversion. A conversão dela se converteu em um milagre. Let me remind you something tonight. Deixa-me lembrar você de uma coisa. Às vezes, quando nós não vemos nenhum milagre por perto, é porque Deus está performando o milagre em você. Se você não vê os milagres ao redor de você, talvez Deus esteja fazendo um milagre em você, no seu coração. E Ele quer mudar você primeiro. Sabe? I have an appeal for you tonight. Eu tenho um chamado para você essa noite. Appeal
is not to the world. O chamado não é para o mundo, não é para Raabe lá fora, é para nós, a igreja, para você e para mim. Dear church, Querida igreja, let not be satisfied with não estejamos satisfeitos com pouquinho. need for more. Vamos sentir a necessidade de mais sobre Jesus. Vamos permitir Deus fazer milagres em nossos corações. Vamos pedir por uma fé mais forte. Porque a Bíblia fala, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pray for strong faith. E se nós oramos por uma fé forte, escuta, Deus vai fazer mais do que nós temos pedido ou imaginado. Querida igreja, por fé, o Evangelho vai alcançar cada nação, cada tribo, língua. Por fé, jovens vão começar um movimento de revivamento para as nações. Por fé, igreja vai se tornar centros de influências, transmitindo a fé. Por fé, famílias vão ser transformadas, casamentos vão ser sarados. Por fé, Deus vai usar pessoas ordinárias como eu para a fé. Por fé, a palavra de Deus vai alcançar corações através da rádio, de literaturas, da Novo Tempo. Por fé, nós amamos pessoas, nós servimos pessoas antes deles entenderem e caminhamos com eles até eles quererem Jesus. Por fé, nós não vamos estar envergonhados do Evangelho, porque isso é o poder de Deus para a salvação. Por fé, nós movemos adiante, porque nós confiamos no Deus que nos chamou e nós continuamos pedindo mais de Jesus Through us. através de nós e para o mundo. Que Deus te abençoe. Eu quero que você escute mais uma história de esperança essa noite. We simply believed in God. Nós simplesmente acreditamos em Deus. She believed in God. Lucy Todos disseram, aqueles que acreditam em Deus, mesmo que percam tudo. I grew up. Cresci feliz em meio com meu pai, minha mãe e meus irmãos. Meus pais me apoiaram nos estudos, mas quando eu estava no 3º ano, meu pai faleceu. My mother worked hard. Minha mãe trabalhava duro todos os dias para que pudéssemos continuar os estudos, mas apesar da ausência do nosso pai, e para suprir então as nossas necessidades. Enquanto isso, ainda estávamos incertos sobre o futuro, mas a minha tia veio com uma proposta de casamento, que eu me casasse com o filho dela. Between us. Mas havia uma grande diferença de idade entre nós, e minha família recusou a princípio, dizendo que eu era muito jovem para ele. Minha mãe dizia, tenho apenas uma filha, como poderia entregá-la a alguém que nem sequer trabalha? The elders from Os anciãos da aldeia aconselharam a nossa família, dizendo que eles possuíam terras, bens e que eu teria uma vida confortável com eles. De uma forma ou de outra, eles acabaram aceitando e nós nos casamos. after our marriage. Depois do casamento, ele começou a beber. Passamos a ter problemas em casa. As pessoas zombavam de nós, dizendo, eles não têm filhos, eles não têm filhos. Um ano se passou, depois 2, 3, mas continuávamos sem filhos. Não conseguia mais ir em certos lugares, porque meu coração se apertava ao ouvir essas palavras dolorosas. Nessa época eu era hindu e seguia todas as tradições e costumes. Mas mesmo assim, eu não conseguia ter filhos. Meu marido bebia com frequência, me batia e me insultava com palavras duras. Incapaz de suportar essa situação, voltava para a casa da minha mãe.
As tensões aumentavam, havia constantes discussões entre ela e a família do marido. E até com as pessoas ao nosso redor. E por causa disso tudo, ela frequentemente fugia e vinha para minha casa. Após 3 ou 4 dias, eles vinham, a espancavam e a levavam de volta à força para casa. O pastor e sua esposa costumavam visitar nossa aldeia. Eles diziam: crê em Deus, conheço, vem orar. Durante as orações diziam: Deus vê sua dor, conhece as suas necessidades e certamente Ele dará um filho. Eles me convidaram para a igreja dizendo: venha todos os sábados, Deus ouvirá suas orações e resolverá seus problemas. A esposa do pastor me incentivava a assistir o canal do Novo Tempo, Índia, para conhecer melhor quem Deus é e o que Ele pode fazer. Assistir a Novo Tempo na Índia enchia o meu coração de alegria. Eu pensava: se existem pessoas como essas, então também deveríamos viver como elas. Assim Deus nos abençoará. Minha mãe orava que minha filha possa ter um filho. Minha mãe orava tanto de joelhos que seus joelhos ficavam escurecidos, machucados. E eu também orava: quero um filho, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos e ainda sem filhos. Finalmente entreguei-me nas mãos de Deus e pensei: Deus deve ter um plano. Agora sou filha dele, ele certamente tem um plano para mim. Deus ouviu nossas orações e me deu um filho. Tive um bebê sem nunca tomar remédios. Meu marido não conseguia acreditar, estava sem palavras de tanta felicidade. Todos ficaram surpresos, se perguntando como isso pode acontecer. Todos diziam que ela cria em Deus e que havia perdido tudo e que Deus lhe dera o fruto da ventre. Depois de engravidar, fui internado no hospital. O médico dizia: o bebê não tem sangue o suficiente, será preciso fazer uma transfusão para mantê-lo vivo. O médico disse que seria necessário fazer uma cesariana, mas eu mantive minha confiança no Senhor, crendo que Ele cuidaria de tudo. This child is God's gift. I was thinking, what should I name this child? Então o pastor e sua esposa sugeriram o nome Samuel. A name that E nós o chamamos thought of it, compared myself to Hannah in the Bible. de Samuel, porque o verdadeiro Deus estava comigo. Years I too waited, and God blessed me. Por vários anos eu esperei e Deus nos abençoou. The name Samuel, and we named him Samuel. Nós o chamamos de Samuel. Porque o verdadeiro Deus estava com a minha irmã. Todos os problemas, todas as dores, a dúvida, as brigas, finalmente chegaram ao fim. Foi revelado ali que Jesus Cristo é o único Deus vivo e verdadeiro. Eles tiveram um menino e agora vivem em paz e alegria. Seu marido também declarou: vamos adorar a Jesus. Eu também aceitarei o Senhor e me batizarei. Agora a família de Anal frequenta regularmente a igreja, são fiéis nos dízimos, na adoração, na oração, no louvor, fiéis em todas as coisas. Eu vivo minha vida confiando em Deus. Meu filho está protegido por Deus. E nós certamente teremos a proteção de Deus. Todos nós temos essa esperança. We are all hope. Todos nós temos esperança. Eu gostaria de concluir em oração. Eu vou orar em albaniano. Vamos orar. I dashuri Zot, faleminderit që u fola zemrave tona sot. Então, queridos, essa é uma oração em albaniano. Nós não temos a tradução em inglês. Edhe kur është e vështirë, nis mrekullinë në zemrat tona. Ne duam më shumë preje te Zot. Në emrin e Jezusit, lutemi. Amen.